Eu queria rapidamente apresentar um protocolo que a gente está desenvolvendo aqui no serviço e já está em andamento esse protocolo, mas eu vou tentar rapidamente sumarizar para que a gente possa ter uma visão completa e até para ouvir a impressão dos colegas sobre isso. Então, sem querer tomar o tempo de vocês, o Riba já fez uma apresentação muito grande, muito abrangente, mas todos sabemos que a simpatectomia é um procedimento que tem uma alta efetividade, mas tem um problema, que é a sudorese compensatória, e que a gente, infelizmente, não consegue mensurar adequadamente, porque não existem índices de mensuração práticos e usados. Os índices variam muito, e quando a gente vai na literatura, o grau de compensatória que a gente encontra é bastante variável. Mas é indiscutível que a sudorese compensatória é o maior problema que decorre da simpatectomia. Então, nesse cenário, o problema que é a ser abordado e que a gente queria estudar seria avaliar estratégias para reduzir a compensatória pós-simpatectomia. Baseados nisso, nós montamos um estudo, e esse estudo tem basicamente duas hipóteses. O que a gente tem colocado, o que a gente tem como dado real, é que a simpatectomia bilateral restabelece a qualidade de vida. Logo, a hipótese alternativa do estudo, a primeira hipótese seria que a simpatectomia unilateral do lado dominante pudesse ser compatível com uma qualidade de vida adequada para os pacientes. Só para fazer um parênteses, eu não sabia que quando começou a simpatectomia com Paulo Kaufmann, ele fazia unilateral, e aqui, para a gente ver como a história é cíclica, nós voltamos a fazer a simpatectomia unilateral do lado dominante. E a segunda hipótese do estudo é que a compensatória seria a mesma se você operasse o doente de forma bilateral, mas a hipótese do estudo é que a compensatória seria menor pós-simpatectomia bilateral em 2 estágios. O racional disso é que, uma vez feito de um lado, esse lado acomoda a compensatória, e quando você opera do outro lado, ele teria menos compensatória. Então, o estudo está baseado nessas duas hipóteses que a gente está estudando. E, para destacar, a inclusão de pacientes é apenas de pacientes destros. Pacientes canhotos são excluídos, porque o que o estudo avalia é hiperidrose palmar. Não faz sentido estudar um doente canhoto, tendo em vista que o comprimento social com a mão direita é o principal incômodo desses pacientes. Rapidamente, como está desenhado o estudo? São 200 pacientes que vão ser randomizados, 100 pacientes fazem o tratamento clássico tradicional, que é a simpatectomia bilateral sequencial, e 100 pacientes são randomizados para a simpatectomia unilateral dominante. Esse grupo da unilateral dominante, após 6 meses, pode, se quiser, operar o outro lado. Só ignorem esse crossover que está aqui no gráfico, que na verdade não é um crossover. Mas, de qualquer forma, se o paciente não se sentir confortável, ele vai poder fazer a cirurgia do outro lado num segundo tempo. Os instrumentos que o estudo usa para avaliar é o HDSS, que é talvez a melhor escala que existe para avaliar a sudorese compensatória, e são 2 questionários de qualidade de vida, o Hidrocol e o Horner, e o Horner, inclusive, foi desenvolvido no nosso meio e parece ser um questionário muito bom, foi validado e desenvolvido no nosso meio. Um fato que é fundamental nesse estudo, tem sido fundamental, é que para a coleta de dados nós estamos usando o REDCap, que todos conhecem, e que ele permite que o estudo seja conduzido inteirinho, sem o uso de papel. Tudo, desde a avaliação inicial do doente ao pós-operatório, o colega que estiver participando e operando esses pacientes não vai ter necessidade de usar uma folha de papel, tudo pode ser feito online. Quando nós montamos o desenho do estudo, nós fomos fazer o cálculo do N. E isso deu que seriam necessários operar 200 pacientes cirúrgicos.
E nessa condição, a única solução viável seria fazer um estudo multicêntrico. Então, foi daí que surgiu esse estudo, cujo nome é Avaliação da Sudorese Compensatória pós-simpatectomia bilateral sequencial ou simpatectomia unilateral exclusiva do lado dominante, um estudo multicêntrico randomizado. E esse estudo, inclusive, virou projeto de tese de uma colega aqui do serviço, que é a Niura. Acho que grande parte de vocês conhece a Niura. Olhando para o estudo, ele certamente tem limitações. A principal limitação que esse estudo tem, a nosso ver, é o fato de que ele não tem um instrumento de avaliação objetivo ou biológico. Então, a avaliação vai depender muito da memória do paciente. São questionários, tanto o HBSS quanto o questionário de qualidade de vida, vai depender da resposta que o paciente dá. Nós já tivemos experiência que o paciente, por exemplo, ao responder o questionário numa determinada, por exemplo, no pré-operatório e no pós-operatório, ele às vezes modifica respostas que ele deu da primeira vez, em áreas não operadas. E fica aquela dúvida, seria melhor ele responder espontaneamente? Seria melhor ele responder apresentado pelo médico? Seria melhor que ele respondesse o questionário tendo o questionário que ele respondeu previamente em mãos? Então, tudo isso mostra que esses métodos têm as suas limitações, uma vez que a gente não tem um método objetivo de mensurar a suor. Até existem, mas são muito complicados. Outra limitação do estudo é que o nível de ressecção da cadeia simpática que a gente utiliza no estudo é o T4, porque isso é a nossa prática clínica. Certamente que se a gente usasse o T2 como nível de ressecção para palmar, isso desencadearia mais sudorese compensatória e talvez favorecesse as hipóteses do estudo. Porque uma vez que se opera T4, pouca gente vai ter compensatória, pouca gente vai ter o estímulo para querer operar de um lado só. Então, esse nível de ressecção certamente vai influenciar o resultado que a gente vai ter. E a terceira limitação é o índice de massa corpórea. E isso é um problema sério, porque quando a gente coloca para operar simpatectomia em pacientes que têm o peso corpóreo adequado, tipo índice de massa corpórea até 25, você dificilmente vai ter compensação. Isso significa que todo o contingente de pacientes que tem mais do que 25 de índice de massa corpórea, ou 26, enfim, o número determinado, fica sem tratamento. Porque esses doentes ou operam ou praticamente não tem tratamento. E talvez, se a gente tivesse, por exemplo, um estudo desse, com índice de massa corpórea de 30, fosse um alto estímulo para os pacientes adotarem a unilateral ou, por exemplo, adotarem a em 2 tempos. O estudo tem alguns aspectos bem positivos, a nosso ver. Por ele ser multicêntrico, ele abrange grande parte do Brasil. A distância entre o centro mais ao norte e mais ao sul é quase 4.000 quilômetros, então representa bem o país como o Brasil. Outra coisa que nos parece boa é que ele permite avaliar as duas hipóteses, de operar unilateral e o paciente ficar bem, ou de operar bilateral em 2 etapas e o paciente ter menos compensatório. E, finalmente, um aspecto que a literatura discute é sobre o desenho do estudo ser o que eles chamam explanatório ou trial de efficacy trial e os trials pragmáticos. Basicamente, o que eles estão discutindo aqui é o fato de que se você monta um estudo num centro que é altamente especializado, você pode, talvez, conduzir o resultado. E o que eles chamam de trials pragmáticos são trials que admitem o dia a dia do pesquisador e não um estudo montado em condições controladas, por exemplo. E o nosso tem todas as características de ser de pragmatical trial. Tivemos um problema. No critério de inclusão do estudo, a gente acabou fazendo com que pacientes que tivessem sudorese axilar pudessem entrar no estudo. Isso foi um problema, porque teve caso que o paciente quis reoperar o outro lado, não por causa da sudorese da mão esquerda, mas por causa da sudorese da axila esquerda.
Mas isso tem solução? A literatura mostra que nós ainda podemos excluir esse segmento, lógico que analisando, mas fazendo com que entrem mais casos que poderão ter só a mão e dessa forma a gente listar esse tipo de problema. E tem o problema de recrutamento de centros de investigação. Nós então começamos com 10 centros, é muito complicado isso, os colegas, quando você conversa com um colega, a imensa maioria quer participar, mas às vezes o colega não tem condição, porque ele tem uma fila de câncer de pulmão muito longa para operar. Você não vai querer que ele pare de operar câncer de pulmão para operar os casos de simpatectomia. Mas muitas vezes, apesar da fila, ele não tem vaga de UTI. Então, ele precisa ter casos menores para incluir no estudo. Então, essa seleção é complicada. De qualquer forma, nós acabamos trocando 5 centros e o trabalho está correndo bem. Já foram operados 100 doentes e a gente tem uma expectativa boa de conseguir terminar esse trabalho. Só para mostrar os centros que participam, provavelmente todo mundo se conhece, mas o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Recife, a Santa Casa de Salvador, o pessoal de Manaus, da Universidade Federal, o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, o Hospital da Universidade Federal de Grande Dourados, com o Fábio, que fez residência aqui, o Hospital Universitário de Brasília, e tem também o Hospital de Base de Brasília, a Liga lá de Natal e o Hospital Geral César Claus, em Fortaleza, compondo os 10 centros que participam do estudo. Finalmente, só para lembrar, cirurgia torácica em geral, todos os pacientes são pacientes graves, com patologias graves, mas para lembrar que quando a gente fala em hiperidrose, a gente está falando em bloqueio da capacidade de transmitir afeto. São situações que mexem muito com o psicológico, o social e o profissional do paciente. Então, eu costumo relacionar muito. Hiperidrose corresponde ao afeto que está, de uma forma ou de outra, bloqueada nesses doentes e que tem essa consequência. Não vou comparar a um câncer, a um linfoma, a nada disso, mas são doentes que têm um distúrbio muito grande da sua vida por conta disso. E, finalmente, mostrar que o trabalho, apesar de estar na metade, nós já conseguimos uma publicação nessa revista que publica desenhos de estudo clínico. Eu nem conhecia esse tipo de publicação, ou seja, mesmo sem resultados, o trabalho foi aceito pelo desenho e pela condição do estudo clínico que está sendo feito. Acho que basicamente era isso que eu queria mostrar. Seria muito bom se alguém tiver algum comentário a fazer depois, e nós estamos abertos e gostaríamos de ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. A gente vai dar andamento, então. Vou mostrar a questão da simpatectomia aqui nas avaliações da cardiologia.